A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 6, que está trazendo o título Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 nas lições bíblicas jovens, que está trazendo o título Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Nós já temos estudado 5 lições nesse terceiro trimestre e na lição de número 1 estudamos Introdução à primeira carta a Timóteo. Na lição de número 2, o problema dos falsos mestres. Na lição de número 3, instruções a respeito da oração. Na lição de número 4, instruções para as mulheres. E na lição de número 5, que foi a última lição que nós estudamos, instruções para os pastores. E no próximo domingo, no dia 6 de agosto, estaremos estudando a lição de número 6, que está trazendo o título Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. E o texto principal nos diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Resumo da lição. Servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a 13, que diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando mistérios da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A introdução nos diz: na lição anterior, estudamos as instruções dadas a Timóteo para a ordenação dos bispos, anciãos ou presbíteros, que eram os pastores locais, responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino do rebanho. Nessa lição, estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, o diaconato. Veremos que a principal distinção entre o presbítero e o diácono é que ao primeiro é dada a tarefa de ensinar a igreja, enquanto ao segundo é dada a missão de cuidar de questões temporais, como a assistência aos necessitados, nos moldes da experiência vivida pela igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Consideraremos, contudo, como esse ministério auxiliar apresenta variações ao longo do tempo, de acordo com a realidade da igreja local. E no primeiro tópico vai trazer o título O Mistério Diaconal, ou Ministério Diaconal. No primeiro subtópico, a origem dos diáconos. No segundo subtópico, um duplo ministério. No terceiro subtópico, bispos e diáconos. No segundo tópico, traz o título As qualificações dos diáconos. No primeiro subtópico, diferença determinante. No segundo subtópico, da mesma sorte. No terceiro subtópico, completando o rol. No terceiro tópico, vai estar trazendo o título A referência às mulheres. No primeiro subtópico, diaconisas. Ou diaconisas? Tem uma interrogação aqui. No segundo subtópico, esposas dos diáconos. E vindo agora para o subsídio do livro de apoio, no capítulo de número 6, que está trazendo o título Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos,
mencionada em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 8 a 13, nos diz: no capítulo anterior, tratamos das qualificações dos bispos ou presbíteros, os pastores das igrejas locais. Nesse capítulo trataremos das qualidades pessoais e essenciais dos seus auxiliares diretos, os diáconos. No modelo primitivo, os bispos eram os dirigentes das igrejas, a quem cabia a missão basilar de ensinar o rebanho. Ao lado deles estavam os diáconos, responsáveis por tarefas de apoio, geralmente questões temporais, como, por exemplo, a assistência aos necessitados. A instituição dos diáconos deu-se exatamente no contexto de uma necessidade imprevisível vivida pela igreja de Jerusalém, conforme a narrativa de Lucas, em Atos capítulo 6, versículos 1 a 6. Observa-se que a escolha dos auxiliares dos apóstolos, que eram os pastores da igreja em Jerusalém, não se deu aleatoriamente ou apenas por um desejo de criar cargos para prestigiar alguns líderes dentre o povo. Como já dito, a instituição dos diáconos foi em resposta a uma necessidade que se apresentou de maneira inesperada. Um efeito colateral da grande bênção que era o crescimento da igreja. William Wistrich resume: à luz de Atos 6, ou do Atos capítulo 6, aprendemos que os diáconos foram eleitos porque os presbíteros não tinham tempo e energia para tomar sobre si o encargo dos pobres e necessitados, além das realizações de sua outra obra: governar a igreja, pregar a palavra, administrar os sacramentos, guiar a congregação na oração, etc. Consequentemente, os diáconos foram eleitos para servir as mesas. Sua tarefa específica é recolher as ofertas que o povo de Deus traz como sinal de gratidão ao Senhor, distribuir esses donativos no espírito adequado a todos os que estão necessitados, para prevenir os pobres onde quer que seja possível fazê-lo, e por meio de suas orações e palavras baseadas nas Escrituras, consolar e animar os angustiados. O contexto social primitivo. O número dos discípulos cresceu rapidamente em Jerusalém. Somente no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas foram agregadas à igreja, conforme nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 41. Em Atos capítulo 4, versículo 4, fala em quase 5.000 convertidos, número que, se somado aos primeiros 3.000, já se elevava para aproximadamente 8.000 crentes. Dentre eles estavam muitos judeus helenistas, isto é, judeus de fala grega. Isso fez reproduzir no seio da comunidade cristã uma divergência que já existia no mundo judaico. Era certo divisionismo entre judeus nativos, que falavam o aramaico, língua corrente em Israel na época, e judeus não nativos que se helenizaram e falavam a língua grega. Frente a Ariston explica: nesta época, a comunidade cristã consiste em dois grupos: os judeus gregos, helenistai, crentes de fala grega, e os judeus hebreus, hebraion, crentes de fala aramaica. Os judeus gregos em Atos capítulo 6 são crentes que foram fortemente influenciados pela cultura grega, provavelmente enquanto viviam fora da Palestina, ao passo que os judeus hebreus são cristãos que sempre viveram na terra nativa da Palestina. Kraiskinen assente com essa afirmação de que esses judeus de fala grega fossem oriundos da diáspora, e acrescenta um dado relevante para a compreensão acerca do grande número de viúvas gregas em Jerusalém.
Como era considerado horroroso ser sepultado na terra de Israel, muitos judeus estrangeiros vinham passar os últimos dias ali. Depois morriam e deixavam um número desproporcional de viúvas na região. Portanto, o número de viúvas estrangeiras era enorme em Jerusalém, cidade que não contava com a quantidade suficiente de sinagogas estrangeiras, para que os doadores de caridade suprissem todas as viúvas de forma adequada. Esse problema social urbano de Jerusalém passou a ser um problema também na igreja. De acordo com Lawrence Richard, escritos rabínicos indicam que a igreja de Jerusalém adotou o sistema judeu de ajuda aos pobres, que envolvia a tigela dos pobres e a cesta dos pobres. A primeira, uma distribuição diária de comida fornecida aos necessitados. A segunda, uma distribuição semanal de comida e roupa para as famílias pobres. Lucas descreve que estava havendo um desprezo às viúvas gregas. Os apóstolos precisavam agir para resolver esse problema interno. A solução encontrada foi instituir 7 varões dentre os próprios gregos, como assistentes ou auxiliares, para servirem às mesas, enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, cumpririam integralmente o ofício que lhes cabia e era essencial para a vida da igreja: perseverar na oração e no ministério da palavra. Apesar de o texto de Atos, capítulo 6, dos versículos de 1 a 6, não trazer o termo diácono, é praticamente um consenso entre os estudiosos do Novo Testamento que ali se deu o estabelecimento do ministério diaconal, mesmo porque o termo grego diaconia, serviço ou atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diakoneo, servir, aparece no versículo de número 2. Em ambos os casos, a referência está ligada a servir às mesas. No versículo de número 4, o termo diaconia, serviço, volta a aparecer, agora, contudo, na expressão ministerial da palavra. Assim, são 2 ministérios ou serviços distintos: o principal, de servir a palavra, e o auxiliar, de servir às mesas. Um duplo ministério estava estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas do Novo Testamento. Tudo se resume em tanto o presbítero quanto o diácono são servos, diáconos, no sentido comum do termo. O primeiro serve a palavra e o segundo as mesas. Em outros trechos do Novo Testamento, o vocábulo grego diaconia vai aparecer com um sentido amplo de serviço, sem referência ao ofício de diácono. Em ambos os casos, conserva-se a mesma raiz grega, como explica Hagno. Lucas não usa a palavra diácono ou diáconos para descrever os 7 homens, mas as palavras para servir e diácono derivam da mesma raiz grega. Diáconos são mencionadas em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 a 13. Assim, é apropriado usar esse título para os 7 homens, sobretudo à luz do trabalho feito pelos diáconos em tempos mais recentes, que incluía a manipulação de finanças, o cuidado dos necessitados e outros assuntos ministeriais práticos. Para Craig Kenner, a figura do diácono escolhida pela igreja de Jerusalém era possivelmente semelhante ao ofício de Shazam na sinagoga, o qual era responsável pelo prédio da sinagoga, papel análogo a ser exercido pelo dono da casa em que a sinagoga ou a igreja doméstica se reunia, o diácono e o pastor local. A exemplo de Jerusalém, presente em outras igrejas do Novo Testamento, estabelece um princípio geral em relação aos diáconos, que é o fato de não terem a missão de ensinar, mas auxiliar os líderes espirituais que dirigem as igrejas. Os pastores
têm a incumbência basilar de ensinar. Para isso, precisam dedicar um tempo específico, inclusive para a oração, prática pessoal indispensável para que tenham graça e ousadia para pregar. Conforme nós vemos em Atos capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 31, Efésios 6, versículo 18 e 19, e Colossenses capítulo 4, versículo 3. Os diáconos cuidavam de questões também importantes, porém secundárias, ligadas à assistência material e ao que mais for necessário na igreja, templo e comunidade, diferentemente do ensino normativo. Isso não significa que também não precisam orar, mas essa é uma disciplina espiritual imprescindível para todo cristão. Na verdade, um dos qualificativos dos 7 era exatamente serem cheios do Espírito Santo, conforme nós vemos em Atos capítulo 6, versículo 3, o que denota que eram homens que se dedicavam à oração. Do estudo de Atos capítulo 6, versículo de 1 a 6 e 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 13, podemos então concluir que o ofício diaconal existe para contribuir diretamente para que o pastor local possa dedicar-se à sua atividade essencial, que é o ensino da palavra de Deus. Essa é a regra. Isso não quer dizer, contudo, que as circunstâncias vividas pela igreja não possam levar o diácono a atuar em outras frentes, como na pregação do evangelho, desde que isso seja feito na direção do Espírito Santo, como aconteceu com Estevão e Filipe em Atos capítulo 6, versículo 8 e capítulo 8, versículo 5. De igual forma, é bastante salutar entender que a própria função típica do diácono pode encontrar variações segundo a realidade da igreja local. Numa igreja onde não existem problemas sociais, por exemplo, não haverá necessidade de distribuição de alimentos a órfãos, viúvas ou quaisquer necessitados, mas pode haver, por exemplo, a assistência a enfermos ou a vítimas de calamidades decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, como enchentes, tempestades ou terremotos. E em nossos dias, os diáconos dedicam-se a servir ao pastor e à igreja local durante os cultos. Geralmente se espera que eles sejam os primeiros a chegar e os últimos a sair do templo, desde a abertura ao fechamento do local de culto. Esses importantes auxiliares estão presentes prestando auxílio ao ofício pastoral. São eles que recepcionam aos irmãos e aos visitantes, colhem os dízimos e ofertas, distribuem os elementos da ceia do Senhor, inclusive os levando aos enfermos nas suas respectivas casas, apoiam as crianças no pátio do templo, etc. É tarefa deles observar se tudo está funcionando bem na casa de oração, inclusive na parte estrutural e física. Diáconos são, de fato, auxiliares imprescindíveis para todo pastor. Bispo e diaconato. O exemplo da igreja dos Filipenses é o mais eloquente quanto à composição dos ministérios locais nos tempos primitivos. Paulo escreveu a todos os santos em Cristo Jesus que estavam em Filipos, com os bispos e diáconos, em Filipenses capítulo 1, versículo 1. No texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 13, Paulo recomenda a Timóteo a organização da igreja em Éfeso, com a ordenação de bispos e diáconos. Do capítulo 1 ao capítulo 7, fala-se dos bispos ou presbíteros. Dos versículo 8, do versículo 1 ao versículo 7, fala-se do bispo ou presbítero. Do versículo 8 em diante, passa a referir-se aos diáconos numa clara continuidade. Em outros textos paulinos, há indicativos indiretos de pleno reconhecimento da figura dos bispos e diáconos em outras igrejas, como em Tessalônica. Citando em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, John Carlin entende que não pode ser negado que sempre havia oficiais de um tipo mais prático e
funcional nas igrejas fundadas por Paulo. De fato, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, pode ser destacada a expressão "os que trabalham entre vós", dá referência feita aos que presidem sobre vós. Os primeiros que estariam entre o povo seriam os diáconos, os segundos seriam os presbíteros presidindo sobre o povo. É naturalmente uma inferência que se faz do texto, reconhecendo-se a ausência de menção específica aos ofícios, seja de diácono, seja de presbítero. Essa distinção que aponta para a liderança do presbítero também pode ser vista no outro texto citado por Kelly, que menciona o serviço de socorros e governos, o que também sugere a presença dos dois ministérios distintos de diácono e bispo, o que aparece de forma absolutamente expressa em Filipenses capítulo 1, versículo 1. A combinação entre esses ministérios também aparece de forma clara em 1 Timóteo capítulo 3, especialmente porque a seção que trata dos diáconos é aberta com a expressão "da mesma sorte os diáconos", numa evidente continuação do tema iniciado no início do capítulo, a ordenação dos presbíteros. Ao longo da história da igreja, tem havido variações na composição dos ministérios locais, muito provavelmente pelo fato de que o Novo Testamento não apresenta uma estrutura rígida para a organização eclesiástica. Atualmente, algumas igrejas conservam como modelo ministerial a eleição de presbíteros e diáconos. No pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus usa uma forma que apresenta o diaconato como ministério inicial de apoio e o presbitério como intermediário, voltado à palavra, desmembrando-se depois em evangelistas e pastores. Desse modo, podemos entender que a ordenação ao presbítero funciona como uma transição para uma possível futura ordenação ao ofício de evangelista, isto se verificado o dom de pregar, ou então de pastor, caso seja evidenciado o dom de cuidar das ovelhas, com ênfase na aptidão de ensinar. Assim fica a composição pela ordem: diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. As qualificações dos diáconos. A diferença determinante entre as qualificações dos presbíteros e dos diáconos é a aptidão para ensinar, que somente é exigida dos primeiros. Isso reforça o que já foi dito. O pastor é o responsável por dirigir e ensinar a igreja, contando com o auxílio direto dos diáconos, a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, na arrecadação das finanças e donativos e na assistência aos necessitados. No mais, vemos que se espera do diácono qualificações morais e espirituais altamente relevantes, conforme já haviam estabelecido os apóstolos em Jerusalém. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, conforme nós vemos essa referência em Atos capítulo 6, versículo 3. O fato de os diáconos lidarem mais com questões materiais não os isenta de possuírem um caráter cristão aprovado. Pelo contrário, a primeira qualificação da lista apresentada por Paulo é exatamente a honestidade, mencionada em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Ao começar a seção relativa aos diáconos, com a expressão "da mesma sorte", do grego rosaustos, que também pode ser traduzido como semelhantemente, igualmente, ou do mesmo modo, ou da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros. Honestidade e sinceridade.
A honestidade refere-se ao estrito cumprimento das suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos. Não deve ser admitido ao diaconato que tenha negócios mal resolvidos, situações que impeçam que seja considerado digno de respeito. Texto majoritário ou respeitável. É preciso, portanto, que a sua reputação seja analisada como, aliás, já constava na lista apresentada pelos apóstolos quando da eleição dos 7. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Em Atos capítulo 6, versículo 3. Reputação é o que as pessoas dizem a nosso respeito. Segundo o dicionário Aurélio, é o conceito em que alguém é tido. O modelo de Atos capítulo 6 mostra-nos que era fundamental a aprovação pública do candidato ao diaconato, que precisaria desfrutar de um bom conceito dentro da sua comunidade, para não perder a credibilidade pública, como analisa Craig-Skinner, que também afirma: o perigo das acusações falsas, sempre presente, exigia que os líderes fizessem todo o possível para evitar escândalos. Uma reputação sólida era útil aos líderes da igreja, assim como o era para os oficiais públicos. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre. Alguém em quem se possa confiar no que diz. É inapropriado a qualquer pessoa falar sem contenção, mas ainda a um homem, especialmente se aspirante a um cargo de liderança espiritual. Do grego de logos, a expressão língua dobre é anotada por Hans Burke, que o significado de biverbal, segundo Vine, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, o termo tem o sentido de dizer algo a alguém e dar a outrem uma visão diferente do que foi. Enganador, falso. Apropriadamente, a Almeida Revista e Atualizada veste o termo grego para de uma só palavra, enquanto a Nova Versão Internacional traduz como homens de palavra. A tradução espanhola Reina Valera traz como no bilíngues, o que nos dá o sentido de não de duas línguas, ou não ambíguas. Já a edição contemporânea da Almeida traduz como sincero, assim como faz a versão inglesa de King James. Em suma, como diz Gordon Fee, os diáconos devem ser dignos de total confiança no que dizem. Não dado ao vinho. A expressão não dada a muito vinho costuma suscitar muita discussão. O emprego do advérbio de intensidade muito é invocado por alguns intérpretes como uma concordância de Paulo com o uso moderado de bebida alcoólica. Isso, contudo, destoa do consenso ou do conselho do próprio apóstolo quanto à abstinência do vinho, em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Por isso, considera-se que ele referia-se a um vinho não fermentado, não embriagante, e ainda assim recomendando moderação em função das práticas pagãs da época, que consistiam em glutonaria. Donald Stamp considera que é moralmente inconcebível que o apóstolo estivesse aprovando o uso moderado de todos os tipos de vinho existentes nos dias dele. Muitos vinhos eram compostos perigosos. Nossa conduta prudente sempre é de abster-se de toda a aparência do mal. É mencionado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Vale a pena renunciar às coisas que, mesmo sendo consideradas lícitas,
não forem convenientes, como fazia Paulo, para não se deixar dominar por nenhuma delas. Mencionada em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Não são poucos os exemplos de pessoas que brincaram com o vinho e tornaram-se as suas presas. Provérbios capítulo 23, versículo 30 a 35, ensina-nos a não demorar perto do vinho, sequer olhar para ele, porque certamente nos morderá como a cobra. Matthew Henry assinala que o uso do vinho gera um descrédito muito grande para qualquer homem, especialmente para um cristão, ainda mais quando ocupa um ministério. Essa pessoa acaba desqualificando-se para o serviço e abre a porta para muitas tentações. Dinheiro e família. Assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Contentamento e moderação são fundamentais para livrar-nos de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riquezas. Paulo enfatiza isso nos versículos 9 a 12, no capítulo 6 de 1 Timóteo, especialmente no versículo 10. O amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Outra recomendação semelhante à dos presbíteros diz respeito à vida conjugal e à liderança da família. A expressão maridos de uma mulher não é apenas uma reprovação à poligamia, mas também ao divórcio e ao novo casamento, fora das hipóteses bíblicas de exceção, quando esgotadas todas as possibilidades de reconciliação, conforme menciona Mateus capítulo 19, versículo 9 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. No versículo 11, o apóstolo faz uma referência direta às mulheres. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Isso tem levado alguns eruditos a considerar que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos na igreja: bispos, diáconos e diaconisas. Todavia, o contexto imediato e imediato não convergem para essa interpretação. As mulheres sempre exerceram um papel de alta relevância no serviço cristão, sendo sempre reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que faz a uma distinta mulher de nome Febe, que servia na igreja que estava em Cencreia, mencionada em Romanos capítulo 16, versículo 1. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma diaconisa. É sabido, contudo, que a referência à diaconia é muitas vezes feita no Novo Testamento em relação à função de servir, e não ao ofício de diácono como um cargo da estrutura ministerial. Paulo usa a palavra diáconos para referir-se ao seu próprio ministério e aos dos seus cooperadores. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e Colossenses capítulo 1, versículo 23 e capítulo 4, versículo 7. No mesmo sentido, é feita a referência a Febe, razão que a estrutura do texto não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério diaconal. Isso naturalmente não impede em reconhecer e saber que as mulheres desempenham extraordinário serviço como auxiliares na obra de Deus, o que inclui a assistência às pessoas enfermas e necessitadas. Tarefas mais afetam aos diáconos em relação aos presbíteros. Além da interpretação de que a referência às mulheres em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, seria as diaconistas, há outras 2 linhas de entendimento. Uma que considera que Paulo referia-se às mulheres em geral e outra que ele dirigia-se às esposas dos diáconos. Essa é a posição mais aceita em função de que a palavra grega presente no texto, dinasca, pode ser interpretada tanto como mulheres quanto como esposas. Paulo
Estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas sim equilibradas e fiéis em tudo. Contentamento moderado e honra. Assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Contentamento e moderação são fundamentais para livrar-nos de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riqueza. Paulo enfatiza isso nos versículos de 9 a 12 do capítulo 6 de 1 Timóteo, especialmente no versículo 10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Paulo inclui aos diáconos a recomendação de que guardem o ministério da fé em uma pura consciência. Isso significa que eles devem estar convictos da sua salvação em Cristo e não terem nenhuma culpa que possa abalar-lhes a fé. Somente homens que tenham todas essas qualificações e forem primeiros provados e atestados como irrepreensíveis poderão ser ordenados ao importante ministério diaconal. Paulo conclui as suas instruções aos diáconos enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e serão fortalecidos em convicção espiritual, além de recompensa no céu. Quem se dispõe a servir recebe de Deus uma profunda alegria interior, que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições da vida. Conforme nós vemos Atos capítulo 5, versículo 41. Que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Vindo para a conclusão da lição, a conclusão nos diz: Paulo conclui suas instruções aos diáconos, enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual, além de recompensa no céu. Quem se dispõe a servir recebe de Deus, já nesta vida, uma profunda alegria interior que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições. Que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da Lições Bíblicas Jovens, lição de número 6, que trouxe o título Qualidades Pessoais Essenciais para os Diáconos. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para nos trazermos aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 7, Lições Bíblicas Jovens, que vai estar trazendo o título Instruções sobre o Comportamento na Igreja. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.